Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças.
Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará
O que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra, o Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela, e ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a alma o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe.
Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês
vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e o vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os seus inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz
e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a leitura do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.